Oi, você, desejo que você esteja em paz. Nós iniciamos mais um ciclo de conversas no podcast Solution Hunters, o Despertar, iniciando hoje com uma conversa sobre a infância. Por quê? Porque esse ciclo de episódios que iniciam-se daqui adiante serão sobre o desenvolvimento, de fato, do indivíduo, do sujeito de nossa espécie, até, né, a vida de jovem adulto e suas interações ali na família, suas interações no trabalho. Antes de apresentar a nossa convidada, né, uma convidada de grande quilate, queria dizer a vocês que o Alex Portes, o antigo coprodutor desse podcast, ele teve que se ausentar por uma questão de mudança. Ele se mudará para o Sul no segundo semestre e achou melhor adiantar o seu desligamento do nosso podcast. Nós desejamos ao Alex muita felicidade nessa transição. Por fim, a nossa convidada é a grande doutora professora Franceli. Eu gostaria que a senhora se apresentasse. Quem que é a Franceli, né, na fila do pão de manhã cedo? Professora da Unimontes, tá? Sim. Na fila do pão, eu sou só a compradora de pão. Ah, que ótimo. Mas na Unimontes eu sou professora, né? Trabalho na Unimontes há muitos anos, estudei na Unimontes, me formei lá em pedagogia. E de lá, o meu caminho seguiu para a continuidade dos estudos até chegar, né, no pós-doutorado, sem sombra de dúvida. Sim. Então, é um prazer muito grande. Fico muito feliz com esses momentos e, principalmente, com a oportunidade de falar sobre algo importante, a infância. A infância. Né? Dentro da perspectiva Sim. da psicopedagogia. Sim. Isso, professora, para mim também é um privilégio muito grande ter a senhora aqui enquanto convidada, né? Sem nenhum tipo de objetivo pecuniário. A senhora está aqui de livre vontade, porque isso, mais uma vez, mostra que a universidade ela está aberta à comunidade. Com não certeza. A senhora não representa a Unimontes diretamente aqui, mas a senhora representa a Unimontes como a família Unimontes, como alguém que se formou ali e hoje faz a transmissão do conhecimento ali e vem para a comunidade norte-mineira falar um pouco de algo que é tão importante, que é a infância a partir da psicopedagogia. Sim, né? claro. Eu acho isso incrível, de fato, né? Essa abertura da academia à comunidade. E eu agradeço em nome da comunidade. Não, imagina, é um prazer estar com vocês, um prazer muito grande. E onde eu vou, eu carrego a Unimontes. Sim. E onde eu estou, eu represento a Unimontes. Isso, então, eu creio exato. que isso é importante. Isso é importante. É o meu local de trabalho, meu local de estudo, é o meu sustento e eu tenho muito orgulho de fazer isso. Isso, que bom, fico feliz. A Unimontes também, para mim, é um local de... Eu também, onde vou, eu levo Unimontes. Né? Antes de psicanalista, eu sou sociólogo. Exatamente, né? Estudante lá, né? Estudante de lá. Você é egresso de lá. Egresso de lá. Então. Ali me mostrou o mundo, né? Pois bem, falando da infância, né? Psicopedagogia e infância, né? Exato. As pessoas, eu percebo no consultório, né? Aqui, só um exemplo, nós vamos falar de psicopedagogia. Sim. Na psicanálise, assim, poucos pais percebem, e às vezes no cotidiano, lidando com a família, lidando com amigos, poucos pais percebem a importância da infância para o desenvolvimento de um sujeito adulto Sim. saudável, Sim. que tenha, né, recursos de aprendizagem realmente, digamos assim, amplos. Então, isso é uma coisa que me preocupa muito, sabe? Fazer Sim. esse ciclo de conversa, para mim, é um momento muito importante para esse podcast. A senhora percebe aqui não quero fazer juízo de valor, nem podemos, isso, né? de jeito nenhum. Não é a nossa área fazer isso, né? Mas essa percepção é uma percepção pessoal, assim, né? Claro que quem está na clínica lá, eu percebo a diferença de quem leva o filho a uma clínica e quem leva um filho à escola. Exatamente, a senhora captou tudo. São dois papéis diferentes, mesmo sendo feito pelo mesmo papai e pela mesma mamãe. Sim. Quem leva o filho para a escola quer que o filho aprenda. Então, essa é a função.
Nenhum papai, nenhuma mamãe pega um menino, uma criança, para levar o filho, para levar para a escola, e lá não atender os objetivos dos processos de ensino e de aprendizagem. No entanto, né, quando esse papai, essa mamãe pega esse filho para levar para a clínica, é porque algo eles percebem. Sim. E, às vezes, essas percepções podem ser com a ajuda da escola ou mesmo pelo próprio pai, pela própria mãe, em alguma situação vivenciada pela família ou lá no cotidiano da família, né? Então, são pessoas diferentes, Sim. são situações diferentes e perspectivas diferentes, intenções diferentes. Sim. Né? Uma criança, quando ela é levada para a clínica, para um acompanhamento, porque alguma coisa, de fato alguma coisa, né, se mostrou, e ainda bem que os pais puderam perceber algo e levar para quem sabe resolver. Isso. Ou, pelo menos, ajudar, não é? Então, uma percepção ampla que nós temos, né? A forma de brincar mudou. Muito. Talvez seja raso, talvez seja... Eu até estou com... Receio de dizer, mas assim, mudou, mas é quase que não existe mais o brincar tradicional, as brincadeiras tradicionais, né? Os artigos que nós compartilhamos, as brincadeiras da região do sul do país, que respeitam regionalidade, e, sobretudo, a brincadeira que está apenas no corpo da criança, precisa apenas do corpo. E não é só no sul do país, né? O Brasil inteiro é rico em brincadeiras. Sim. E quando a gente fala desse assunto da necessidade da criança na escola ou da necessidade da criança na clínica e a gente pula para uma brincadeira, é para que a gente possa perceber que a brincadeira faz parte do trabalho da psicopedagogia. Ah, tá, mas então, como pai, eu posso levar meu filho para um psicopedagogo que brinca com as crianças? Deve, porque a psicopedagogia, ela traz essa importância. A psicopedagogia, ela traz essa perspectiva de como que nós, que somos psicopedagogos, podemos ajudar as crianças nos processos de ensinar e de aprender. Na educação infantil, algumas pessoas consideram que as crianças têm dificuldades de aprendizagem. Eu não considero. Eu não sou dessa corrente. Por que não? Porque, psicologicamente, as crianças estão na infância até os 6, 7 anos de idade. Sim. Então, até os 6, 7 anos de idade é o período onde elas formam a sua personalidade. E formar a personalidade requer um monte de estratégias, que é da família, a responsabilidade, mas também da escola. E, neste caso, pode entrar um terceiro setor aí para poder ajudar, que é uma equipe multidisciplinar por meio de um psicopedagogo, por exemplo. Sim. Não é? E a brincadeira no trabalho do psicopedagogo é uma ferramenta importante. Assim como, algo extremamente importante. Do psicanalista. Exatamente. E o Brasil inteiro brincou e brinca. Né? E no que você diz da diferença das brincadeiras de um determinado tempo para a atualidade, é algo que a gente precisa de pensar um pouco. Né? E as famílias podem pensar nisso também. A inserção da tecnologia... É isso que eu queria chegar nesse ponto, onde não depende apenas mais do corpo da criança, esconde-esconde. Isso. Né? Então, a inserção da tecnologia nas brincadeiras, elas também são algo interessante e, a meu ver, como professora e psicopedagoga, de muito cuidado, que requer muito cuidado. Então, ela pode ser um instrumento? Pode e deve. E quem somos nós para dizer que elas não vão fazer parte? Elas já fazem parte. As crianças já lidam com a tecnologia de várias formas. Inclusive, os dedinhos delas são melhores que os meus. Sim. O entendimento delas sobre os programas e os processos tecnológicos são melhores do que os meus. Que os nossos. Porque eu não aprendi, eu não nasci com a tecnologia, entre aspas, nessa perspectiva que nós estamos dizendo. Eu nasci com a tecnologia do lápis, do papel e da caneta. As crianças nascem com a tecnologia do computador, do celular, do smartphone e de outras ferramentas mais. Então, elas podem fazer parte? Podem. Mas, a meu ver, na minha perspectiva, devidamente acompanhada, devidamente orientada. E ela não pode servir, né, substituir, aliás, não é nem servir, sabe? Ela não pode substituir as brincadeiras que as crianças podem desenvolver com o corpo. Exato. Porque aí vem o outro lado, que é a psicomotricidade. Sim. Né? Então, mas elas podem ser mais uma ferramenta. Mas eu repito, na minha perspectiva como professora, como psicopedagoga, como formadora de professores,
que precisa de ser acompanhado. Tanto é que eu privilegio em minha sala de aula até hoje oficinas de jogos e brincadeiras no curso de pedagogia. Interessante. Demais. Interessante, muito né? interessante. E também com a tecnologia, Sim. mas do processo educativo dele. A inteligência artificial e essas brincadeiras, né, elas, no meu ponto de vista de psicanalista, podem interferir um pouco no desenvolvimento da pessoa, na medida em que não há um limite. Exato. Né? E, sobretudo, voltando para a psicopedagogia, a senhora falou da parte psicomotora. Sim. Assim, imagina um jovem, que eu já vi isso, né? Aí eu falo, falar dos outros é fácil, falar dentro de casa. Claro. Né? É falar da gente mesmo, né? Assim, pessoas da minha família com crianças e adolescentes entre 13 anos, assim, 6 horas sentado jogando não videogame. ajuda, assim, não ajuda nem o corpo, nem a psicomotricidade. Exato, eu queria chegar nesse ponto. Exato. A psicomotricidade precisa de movimento. Então, pode, né, depender da família, do estilo da escola, reservar o tempo para tecnologia, sim, qualquer que seja, devidamente orientada e educada, é óbvio. Mas, para mim, como professora, formadora de professores, psicopedagoga, tem também reservar o tempo onde as crianças se movimentam, de, sim, qualquer forma. Elas precisam se movimentar. Elas precisam se movimentar mentalmente, elas precisam se movimentar emocionalmente, isso, e elas precisam se movimentar no seu corpo. Não tem como. É uma criança em crescimento. As habilidades, por exemplo, de escrita, né, de fala, elas exigem aprendizagens anteriores. Constante. Sim. Então, requer conhecimentos anteriores para poder sempre, em constância, aumentar o nível de aprendizagem. E, às vezes tem um pouco ideia equivocada do que seja aprendizagem. Não é? Nesse sentido, a gente pode pensar um pouquinho o que seja isso. O que seria, então, essa aprendizagem? A aprendizagem é o momento onde você tira a criança do lugar onde ela está. Um momento onde ela ainda não dá conta de amarrar um sapato, para o momento seguinte, daí 15 dias, 10 dias, não mais do que isso, ela já consegue amarrar um sapato. E por que eu falo não mais do que isso? Porque a gente cria esses movimentos com as crianças. Um momento onde a criança ainda não sabe operar matematicamente, mas daí a um mês, ela já está dando conta de operar as ideias simples. Sim. Né? Uma criança, num momento onde não dá conta de lidar com determinada situação emocional, daí a pouco, daí um trabalho que a gente pode realizar com um jogo, com a brincadeira, com a literatura infantil, sim, por exemplo, com a tecnologia, essa criança tem esse movimento e consegue segurar situações emocionais, por exemplo, de perda em um jogo. De perda em um jogo é uma situação emocional, que, sim, uma criança nem sempre ela sabe fazer isso. No início, parece que todas elas têm dificuldades, né? Tem bastante dificuldade, faz parte dessa natureza mesmo. Sim. Cabe a nós ajudarmos, né, essas crianças a saírem desses momentos. E não são só as crianças. Sim. Tem adultos também que não sabem fazer isso. Até hoje. Ou seja, ficou uma lacuna lá atrás, né? Lógico. Porque nem tudo a gente ganha e nem tudo a gente perde, não é? Então, a gente precisa o tempo inteiro desses movimentos. Sim. Um controle emocional ao ler uma literatura para uma criança, no momento de luto, por exemplo, né? Um momento de separação, de luto, ou de qualquer outra situação, sim, emocional que a criança esteja lidando, e ela olha para uma literatura por meio dos personagens e consegue se enxergar lá. E quando ela consegue se enxergar, ela consegue também absorver e consegue fazer um encaminhamento, uma calma, uma situação onde ela possa pensar, nossa, não sou eu somente eu que vivo isso. Sim. Outras pessoas também vivem, outras crianças. E um monte de outras coisas, é claro. Os adultos, né, que não sabem perder e que não sabem um tanto de outra coisa também, né? Assim, por isso que eu digo esse ciclo de conversa, ele vai crescendo, né? Ele vai crescendo, exatamente, né? E nós vamos chegar nesse adulto que não sabe perder. Ou seja, aqui não tem juízo de valor, mas houve uma falha, ou por excesso, ou por falta, aqui na infância, não é? Exato. Por quê? Porque quando a gente trabalha com a psicopedagogia, é preciso que a gente lembre. E aí eu fiz questão de registrar para eu não esquecer de falar para vocês. Sim. O ambiente. Isso, fantástico. O sistema econômico, o sistema social, o sistema afetivo e a família. A gente, como psicopedagogo, a gente não consegue lidar com uma criança, com um adolescente, com aquela pessoa que chega para que nós possamos trabalhar com ela, sem perceber isso daqui, sem observar esses movimentos que eu estou dizendo. Então, não é uma criança sozinha que entra em uma sala de atendimento da psicopedagogia ou dentro de uma sala de aula. É uma criança que entra acompanhada de todas essas ideias e esses mundos aqui que acompanham. Uma criança de barriga vazia,
ela não aprende. Exato. Então, a criança ela tem dificuldade de aprendizagem? Não, gente. Ela está de barriga vazia. Isso. E aí? Aí nós conversamos muito com a psicanálise, que a psicanálise tem a mesma noção que a psicopedagogia sobre a infância, o ambiente, sobre tudo, ele tem que ser favorável. Isso é uma das coisas, né? A gente pode pensar um monte de outras, como eu disse para vocês. Isso. Se o ambiente não for favorável, se a criança estiver com fome, o que ela vai dar conta de aprender, de elaborar, de fazer... Né? Então, como? Então, como que socialmente essas crianças são tratadas? Qual é o sistema econômico que nós temos para garantir essa infância, para garantir essa criança naquilo que ela precisa e naquilo que é direito dela? Como que a gente dá conta disso num país como o nosso? Sim. Não é? Muitas ações já foram feitas, muitas ainda precisam de fazer, e nós estamos aí nessa caminhada. Então, Sim. é preciso pensar. A senhora falou, né, num país como o nosso, é interessante, né? Eu acompanho muito bem, assim... O país como o nosso, por causa das desigualdades sociais que ainda existem. Que eu amo meu país, tá? Sim, eu também faço exercício de cidadania. Não tenham dúvida disso. Eu sempre falo que os 3 pilares, assim, desse podcast é exercício de cidadania. É lógico. Comunidade, apoio à comunidade, vamos sentar no passeio de novo. Sentar no passeio de novo seria bom. Se a gente... E lucidez, se a gente buscar lucidez. Discernimento. Eu acredito que ninguém consegue chegar a lugar nenhum se não fizer exercício de cidadania, sabe, professora? Exato. Eu acredito muito nisso. O ECA, né? Eu acompanho o ECA desde sua criação. 30 anos. Sim. É uma legislação, né? A gente não está aqui fazendo nenhuma crítica a nenhum legislador. É uma legislação filha de seu tempo, mas não foi atualizada ainda, né? Não que eu tenha conhecimento. Até onde eu li novamente, ainda não. E como a sociedade ela muda e ela se atualiza rapidamente, as situações familiares, emocionais, econômicas, Sim. políticas, educacionais também mudam. Então, é claro que a nossa intenção, o nosso desejo é que esses documentos também sejam atualizados como os outros são. Sim. Né? E também, sem sombra de dúvida, a intenção de ter um documento como esse é garantir uma infância. É garantir um certo cuidado com as crianças, né? Principalmente as crianças que podem sofrer algum tipo de risco ou algum tipo de dano, Isso. sem sombra de dúvida. Eu confio que seja assim. Eu confio que esse é o papel, né, dos conselheiros, Sim. eles, pessoas sérias, pessoas íntegras que cuidam das crianças. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é uma legislação que visa proteger a infância e a adolescência no Brasil, para orientar você que nos ouve. Professora, existem questões nevrálgicas para a senhora hoje, dentro do ECA, assim, que a senhora vê de maneira propositiva, é claro, né? Eu também não acredito no exercício de cidadania que só, nossa, isso aqui não presta, não vai... Existem questões nevrálgicas que a senhora acredita que estão ou que devem ser pensadas, dado o novo contexto histórico? Olha, eu não sou uma estudiosa da legislação do ECA, né? E não faz parte das minhas Sim. pesquisas, do meu trabalho, o estudo analítico e de pesquisa Sim. desse documento. Posso falar como uma professora. Sim. E como professora, uma das coisas que eu penso que pode ajudar mais é a rede que precisa ser construída com o ECA. Isso. Então, essa rede, eu creio que ela pode ser mais... ter mais apoio. Essa a palavra, que às vezes nem sempre tem esse apoio. Então, os profissionais que estão relacionados a essa rede, a meu ver, do pouco que eu conheço, repito novamente que eu não conheço, Estamos falando não de um sou lugar conselheira, aqui... nunca fui e nem pretendo, confesso. Nós estamos eu sou falando professora. de um lugar de uma discussão exato. Onde não há profundidade teórica, que eu também não sou um grande conhecedor da legislação. Acompanho apenas e hoje vejo que algumas coisas devem ser, de fato, repensadas, como todas as legislações. Então, a meu ver, essa rede que compõe, né, o estatuto de profissionais, eles precisam de mais apoio, de mais estrutura. Sim. Então, eu já tive estudantes, alunas que se candidataram a conselheiras, outros
conhecidos que são conselheiros, e uma das coisas que eu ouço deles é isso. E não é uma conversa muito profunda, repito, tá? Mas eu ouço essa dificuldade. E nós sabemos que o poder público tem dificuldades, às vezes, com algumas situações, com outras nem tanto, mas o que eu escuto é que essa rede poderia ter um pouco mais de atenção do poder público. Sim. Sobretudo de quem está na ponta da lança, né? É lá Porque mesmo. são crianças e adolescentes que são tratados como, às vezes, marginais. E a gente entende. E a gente às não vezes, sabe se eles de fato são. Não sabe. E a gente respeita o que eu te disse, ponto da lança, mas, de fato, existe um monopólio da força, né? Exatamente. Por parte do Estado, que deveria fazer parte dessa rede de proteção. Exato, porque aqui é a ideia, né? O ECA ele veio para proteger a infância. Sim, não exatamente. É? Ele veio para proteger a infância. E se é para proteger a infância, como que isso pode ser ainda mais alargado? Como é que isso pode ser ainda mais trabalhado e operacionalizado? Sim. Então, a gente não sabe. Não é algo tão público assim. Não é? Não, você não sabe. E é claro que a gente até entende de não ser algo tão público, porque as crianças precisam exatamente dessa proteção. Exatamente. Mas a rede de apoio onde elas estão inseridas também precisa desse apoio. Precisa. É algo que eu penso. Eu concordo também com a senhora. E até pouco tempo atrás a gente via adolescentes, sobretudo infratores, sendo expostos, né, à mídia. Hoje isso eu pelo menos não tenho visto, mas é porque eu também não assisto mais Eu TV. também não. Ou seja, pode ser algo que já é um fruto Jamais, do ECA, né? exatamente, não pode, vocês exato. sabem que não pode expor. No trabalho que eu faço com as minhas turmas do curso de pedagogia e também no programa de pós-graduação em educação, eu sempre falo, gente, cuidado com as pessoas. Não podemos ferir a dignidade das pessoas. Sim. Não importa a idade que elas tenham, a condição que elas tenham, onde elas estejam. A gente não pode. Tem como você ferir a dignidade delas. Então, elas precisam de cuidado e elas precisam desse respeito. Né? Então, eu creio que o Estatuto ele ajudou muito nisso. Sim. Até onde eu conheço, deixo isso bem claro aqui. Sim, claro. Né? É algo que é importante. Com relação ao... Aqui na psicanálise, a gente diria o desenvolvimento psicossexual, né, do indivíduo. Na psicopedagogia, vocês têm também fases, necessariamente, nós também hoje, já a psicanálise contemporânea, nós fase de 1, 2, 3, são fases que vão, vêm e voltam. Essas fases que marcam, de certa forma, a aprendizagem. Tem. Nós temos estudiosos, né, que dentro da psicopedagogia nós utilizamos e que nos ajudam a observar essas fases do aprendizado da criança. Então, nós temos, por exemplo, Jean Piaget, Sim. que ele não é um professor, ele não é um... Inclusive, ele trabalhou com Freud, né? É isso, ele não é da área, né? Ele não é uma pessoa da educação, mas ele fez pesquisas interessantes que nós nos apropriamos dela. Mas ele é um estruturalista, né? Isso significa o quê? Que dentro dos estudos que ele fez, e em primeiro lugar é bom lembrar que ele fez com amebas, e em segundo lugar ele fez com os próprios netos, dentro de laboratório. Sim. Então, por isso que às vezes a gente toma um pouco de cuidado, não é? Para poder observar o que são essas ideias. Então, ele estrutura a organização da criança em etapas e ele organiza cada etapa dessa em fases, né? Ele cria lá os nomes de todas as fases, que eu não lembro de todas elas aqui de qual, mas ele tem toda a estruturação dessas fases e ele indica nessas fases o que seria o comportamento da criança, o que seria interessante que essa criança desenvolva esse comportamento para ela chegar nas fases seguintes. E tem algo que Piaget deixa para nós que é bastante interessante, que é até os 12 anos de idade, essa personalidade da criança ela deveria já estar formada. Sim. Então, é uma boa contribuição para a gente pensar o que nós fazemos com uma criança dentro de uma sala de aula ou no atendimento da psicopedagogia ou qualquer outro lugar, inclusive o ECA, né, inclusive, né, a rede do ECA, o que a gente pode construir. No entanto, temos outros estudiosos que também deixam para nós coisas interessantes. Então, por exemplo, nós temos Vygotsky deixa para a gente essa organização, mas ele não estrutura essa organização como Piaget faz. Por que não? Porque ele precisa de desenvolver isso entre tantas etapas que ele apresenta, mas ele fala de algo que ele chama de zona de desenvolvimento real e zona de desenvolvimento proximal, que é um pouco disso que eu disse para você. Sim. Então, o que a criança, nesse momento, ela consegue fazer é o real. E o proximal daqui a 15 dias, o que ela vai conseguir fazer?
Então, aí, nesse caso, Vygotsky, ele traz essa estrutura mais histórica, mais cultural, e ele observa a criança não só pelas fases, fechadinha, engavetada, estruturada, mas ele observa pela condição de vida da criança, pela estrutura histórica e cultural que essa criança está inserida. Então, uma criança que corre, uma criança que movimenta, uma criança que lida com as emoções, uma criança que tem estrutura para lidar com toda a sua socialidade, com todo o seu ser, uma criança que, por exemplo, com 6 anos de idade, com 5 anos de idade, praticamente ela está lendo e escrevendo. Sim. Porque ela dá conta de se apropriar disso. Uma criança que é polida, né? Que nem sempre tem a oportunidade de vivenciar situações onde ela possa entrar em tensão, em atrito, em perder, em ganhar, em provocar as emoções, pode ser que ela tenha um pouco mais de dificuldade, um pouco mais, uma necessidade maior de tempo. E eu não estou dizendo que está certo ou que está errado, não, Sim. tá? Eu estou dizendo que, para alguns estudiosos, isso é estruturado em determinado tempo e organizado por idade, como Piaget. Para outros estudiosos, não é a idade, é a vida que ela leva. É Sim. aquilo que ela vivencia. São as experiências que ela vivencia que vão ajudar essa criança a crescer, a aprofundar, se tornar um adolescente que viva as coisas da adolescência. Sim. Não é? A psicanálise contemporânea é da mesma forma. A gente deixou essa ortodoxia, né? De engavetar tudo. Engavetar tudo. Freud era positivista, né? Sim, tudo para sabe. ele. Então, a gente sai dessa ciência eurocêntrica e aí os outros começam a ler sociologia. Aí a gente tem outros estudiosos bastante interessantes sobre isso, né? Nós temos Celestine Freinet, que é um francês. Sim. Nós temos Makarenko, que é um russo, pedagogo. Tanto Celestine Freinet era pedagogo francês, como Makarenko, pedagogo russo. Makarenko trabalhou com as crianças em época de guerra. Nossa, o trabalho que Makarenko fez na Rússia em época de guerra foi uma coisa belíssima. Incrível. Belíssima. Ou seja, leva em consideração aquilo que as crianças vivenciam. E Sim. leva isso, né, com todo respeito para que as crianças avancem. Sim. Né? No caso dos pais, né? Se pudéssemos, nesse aspecto, né? De não enlatar, de não encaixar, de não rotular, que eu também vivencio a vida e o cuidado com crianças e adolescentes assim. Uhum. A senhora, como psicopedagoga de sala de aula, como mãe, Sim. né? Avó? Avó. O que a senhora, por exemplo, o que a senhora observa e o que a senhora diria para o papai e para a mamãe observar se há um silêncio da escola, se não observar para se o filhinho deles está bem? Bom, primeira coisa que desse caso é importante, papai e mamãe, é confiar na escola. É a primeira coisa. Interessante. Ah, tá, mas a escola não oferta tudo. E a gente não dá conta de ofertar tudo. Nós temos as nossas limitações. Mas o primeiro passo é confiar na escola. O primeiro passo é confiar na professora. E o segundo passo, e isso eu estou falando aqui como se eu fosse uma professora, né? Ah, mas eu sou uma professora, viu, gente? É uma professora. E o segundo passo é participar das coisas da escola. Sim. Então, quando existe uma interação entre a família e a escola, é possível que as percepções da professora cheguem até a família. E é possível que as percepções da família também cheguem até a professora, até a escola. Que haja Essa link, interação, né? ela é perfeita. Mas ela é perfeita no mundo dos sonhos, das ideias. Nem sempre isso é possível com todos, mas é possível com uma quantidade bem interessante. Então, se a escola constrói situações onde a família possa estar dentro da escola, não como professora, nenhuma mãe, nenhum pai é professor. Eu deixo isso bem claro. Papai Sim. e mamãe é papai e mamãe, professora é professora. Então, tem coisas que só o pai e a mãe sabem, tem coisas que só a professora sabe. A professora ou o professor sabem, né? Então, se tem essa condição, se a escola consegue estruturar uma convivência com a família, e se a família consegue
oportunizar a escola também essa convivência, a gente consegue ter uma coexistência interessante e as percepções, tanto da família quanto da escola, podem servir ao bem comum da criança, Sim. que é essa a nossa intenção. Então, se uma criança ela está, por exemplo, sofrendo por algum motivo que seja, às vezes um papai e uma mãe estão se separando, outra hora é um filhinho caçula que acabou de nascer, outra hora é um animal de estimação que ou morreu ou aconteceu alguma situação, outra hora é um irmão mais velho que sai para estudar. São situações que a gente nem imagina que poderiam afetar o desenvolvimento, a aprendizagem da criança. E afeta. Sim. Afeta. Então, se a família diz para a professora, olha, estamos lidando com essa situação assim, assado, se você observar alguma coisa, você me diz? Ou se a escola lida com alguma situação, enxerga alguma situação na criança de um comportamento, às vezes, inadequado, um comportamento um pouco de revolta nas situações da escola, um comportamento um pouco lento, apático, e a professora, né, e a escola leva isso para a família, então nós estamos aí juntos trabalhando. E a gente consegue, porque a professora, ela não tem condição de ser a psicóloga, ela não pode ser a psicanalista, ela não pode ser assistente social, ela é a professora. Ela é a professora. Ela é a professora. E a família não é a professora e não é a escola, ela é a família. Sim. E a criança precisa desses dois. Ela precisa daquilo que ela vivencia na escola e ela precisa daquilo que ela vivencia na família. Não dá para dizer que, então, a escola vai virar uma família e a família vai virar uma escola. Não dá. Exemplo disso nós tivemos na pandemia. Não funcionou. Não deu tão certo assim. Foram casos que deram certo, mas casos que não deram certo. Então, é preciso que a gente pense, se a gente tem essa oportunidade, é possível de a gente ter esse afunilamento e esse foco nos processos de ensinar e de aprender da criança, né? Mas como fazer isso? Bom, não tem receita. Não sou mágica e nem tenho aqui nenhuma intenção de receitar o que a escola tem que fazer, o que o pai tem que fazer e a mãe. Sim. Imagina. Né? Como professora e também como gestora que já fui e sou, as oportunidades organizadas e sistemáticas que nós podemos criar. Sim, exatamente. Reunião de pais, por exemplo. Reunião de pais na escola podia ser e pode ser no horário onde os pais possam comparecer. Sim. Vai fazer uma reunião de pais no horário onde o pai trabalha, que a escola tem certeza que não vai poder ir. É óbvio que é fracasso. Sim, sim. É óbvio que é fracasso. Eu acho que também a habilidade de quem quer que seja, o professor, o pai, o irmão mais velho, de, através de uma situação muito pontual, né, conseguir levar a essa criança um ensino e aprendizagem de maneira muito... numa bolha muito pequena, né, que em breve ela desaparece. Exato. Mas que... É situação, não Isso. é? Que a criança vive naquele momento. Não significa que para sempre. Exato. E o psicopedagogo, ele entra nessa, como diz outro, nessa inserção, por incrível que pareça, porque às vezes a escola percebe e não consegue lidar, a família percebe e não consegue lidar. Então entra esse profissional que pode ajudar. Na clínica. Pode ser na clínica, pode ser na própria escola, se a escola tivesse condição de atender, se a escola tem a equipe multiprofissional. A gente sabe que, né, é uma realidade muito, muito pequena ainda, mas quem sabe? Né? Então, mas é obrigatório, por exemplo, na escola ter o psicólogo. É obrigatório ter na escola, agora, por lei, o assistente social. Não é obrigatório, por lei, ter o psicopedagogo, né? Sim. Mas nos locais onde ele atende, quando se uma oportunidade. Assim, o psicólogo, isso é uma questão nevrálgica, assim, porque o psicólogo... Para trabalhar com qual abordagem? Como é que ele vai cuidar dessas crianças? Porque o psicólogo estuda 13, 14 abordagens. Exatamente. Então, assim, deveriam privilegiar profissionais que têm a expertise... O entendimento, né, dos processos de ensino e aprendizagem. Isso, exato. Essa é a única coisa que eu tenho certeza. É isso. O psicólogo, ele tem esse entendimento? Bom, eu não sei se na matriz curricular do psicólogo tem a discussão dos processos de ensino e aprendizagem. Mas se ele é um profissional responsável, como que a maioria que a gente conhece e ele dá conta desse processo, aí tudo bem. Agora, eu sou uma pedagoga,
psicopedagogo, então eu sei do que eu estou dizendo. Sim. Eu sei do que eu estou falando. Sim. Né? Além disso, outros estudos que eu tenho trabalhado e tenho realizado em forma de pesquisa para poder cuidar tanto de quem forma, que são os professores, os estudantes do curso de pedagogia, que é o meu foco, ou das licenciaturas que eu trabalho, e aqueles que estão, e eles que estão lá na escola formando as crianças. Sim. Então, é um círculo que ele tem que ser virtuoso. É a luta que a gente faz todos os dias. Ele precisa ser virtuoso. Ele precisa ter um foco. Ele precisa chegar até a criança, até o chão da escola. Sim. E aqui é a defesa que eu falo, é a escola. Dentro da escola, eu entrei dentro de uma sala de aula, eu tinha 14 anos de idade, eu nunca saí dela. Então, como é que é isso? Eu sei do que eu estou dizendo, não é? Os outros profissionais também sabem, cada profissional vive sua história. Sim. Tá tudo certo. E essa coisa de cada profissional vive sua história, acredito que cada área do conhecimento tem situações nevrálgicas, né? A psicanálise tem as suas questões. Eu morei em Belo Horizonte, eu tenho 1 ano e meio que estou aqui em Montes Claros. E uma coisa que eu percebi aqui em Montes Claros, assim, poucos profissionais né, da psicanálise e em relação à psicopedagogia existem questões voltadas para a clínica, né? A clínica que são nevrálgicas e assim tem pessoas com empoderamento de autoridade, né? Gente com empoderamento de conhecimento, né? Como a senhora, PhD, em relação a até que ponto a clínica de psicopedagogia ela digamos, ela é necessária, ela é importante para o processo de uma criança. Você aparta essa criança da escola. Primeira coisa que acontece. Exato. Não é? É a primeira coisa. Em continuidade à fala da senhora, separou ela da escola. Exatamente. Isso, para mim, é horrível. É algo que nem sempre funciona. Então, e eu te confesso que todo o meu trabalho de psicopedagoga foi acompanhado com supervisora. Então, eu sou supervisora educacional. Né? Minha formação também é em supervisão. E, como supervisora, eu agrego esse conhecimento da psicopedagogia e outros mais que eu desenvolvi ao longo da carreira para poder atender e trabalhar com essa criança. Quando os pais tiram, né, e é necessário em muitos casos, porque a escola às vezes não tem esse profissional, é claro, então os pais levam a criança para o atendimento do psicopedagogo que, né, que tem a sua clínica, que tem o seu trabalho. O sucesso disso vai depender da concepção desse psicopedagogo. Então, esse psicopedagogo ele consegue construir condição lá na escola para ter, né, esse atendimento com a criança, onde esse atendimento também está junto à escola e à família. Esse psicopedagogo tem a paciência e o cuidado de ir até a escola, conversar com a professora, de, em primeiro momento, ouvir a família. Então, se esse psicopedagogo ele tem essa condição, então ele consegue trabalhar com a criança. Sim. E a criança, ela não entra ali sozinha naquela sala de atendimento ou naquela clínica. Ela vem de 2 lugares mínimos, que é a escola e que é a família. Então, sabe, não é só o lugar que define o sucesso do nosso trabalho. O sucesso, estou dizendo aqui, não é um sucesso capitalista, tá? Deixo bem claro. É um sucesso onde a criança, ela saia daquela situação que ela esteja vivenciando e que essa situação, porventura, esteja prejudicando seus processos de ensinar, né, os processos de aprender. Então, aí é possível que esse psicopedagogo tenha esse sucesso, né, nesse parênteses que eu estou dizendo. Nesse parênteses que eu estou dizendo. Agora, se ele é desvinculado dessa realidade e se ele cria um mundo lá dentro da sala dele que é só dele, eu sinto muito, mas é uma ilusão. Me desculpem a franqueza. É algo que eu percebi aqui em Montes Claros. Tanto é, não te cortando, Rafael, tanto é que nós temos, inclusive, alguns cursos de formação do psicopedagogo extremamente irresponsáveis. É mesmo? Sim. E como? E por que eu digo isso? Porque são cursos de formação da psicopedagogia, onde, e isso espalhado pelo Brasil inteiro. É claro que a opção de escolher se esse curso serve para mim ou não é de cada um, sem sombra de dúvida. Mas a gente também não é bobo de saber como que eles funcionam. Um curso onde não tem uma presença organizada, não tem um estágio organizado, não tenha um currículo organizado e com experiências que vão trazer para esse futuro psicopedagogo a consciência da responsabilidade do papel dele, cursos aligeirados, curso que tem que ser em 360 horas, que é o mínimo, pode ser em mais, mas que
que pode contar quantas vezes esse estudante, esse futuro psicopedagogo, tem os momentos de discussão, de aprendizado, de leitura séria, atenta, responsável, porque com quem que nós vamos trabalhar? São com as crianças. Com as crianças. É uma forma de proteger a criança também. Quando eu cuido bem da minha formação, eu estou protegendo a criança que eu estou com ela. Essa multiplicação de cursos é um risco muito grande. Na psicanálise, a gente vê isso também. Assim, eu já me vi inscrito nesses cursos aleijados e eu me retiro. Sabe? Quando eu percebo, me retiro. Então, meu último curso de especialização, por exemplo, foi na PUC. Assim, um curso muito robusto. Exatamente. Muito robusto. Quem me conhece da universidade me chama normalmente de que eu sou meio doida, porque eu estudo demais. E põe os meus estudantes para estudar também. Eu também estudo muito, viu, professora? Eu gosto disso. Eu estudo muito, né? E aí eu digo, né, que diante dos cursos que eu fiz, para mim, a PUC, ela realmente deu show nesse sentido de exigência, de reprovação, não é assim. E a gente pode ser exigente e cuidadoso, Rafael. Sim. A gente pode ser exigente e cuidar daquele processo. Sim, a exigência não significa uma coisa rígida e dura. A exigência significa responsabilidade. Só isso. E autonomia. Isso. E autonomia. Que chama o clínico aqui a autorresponsabilidade, né? Porque se não Com tiver... certeza, né? Então, quando eu cheguei de Belo Horizonte, eu percebi assim, a questão que a senhora disse aí na fala da senhora, né? Deixar a escola de lado e ele dentro da clínica de quem quer que seja fazer o método dele, o ambiente dele, assim. E aqui eu percebi o apelo, assim, tem algumas figuras, né, que eu não vou mencionar de maneira nenhuma. Aqui não é juiz de valor. Mas tem umas figuras que as pessoas falam bam, na situação, na área. E aí, quando você pesquisa, você percebe que justamente são essas pessoas que se afastam da academia, que se afastam, né, da escola e que criam um método, um Frankenstein que junta senso comum com experiência privada, religiosa. Muito perigoso. Então, muito perigoso. É perigosíssimo isso, né? Então, eu percebi isso. Aqui em Belo Horizonte, a gente... isso já é mais dissolvido, assim... Às vezes você quase não consegue perceber, porque são muitos. Aqui, como ainda é uma cidade grande, mas a gente conhece todo mundo da área, Sim. Então a gente consegue, às vezes, fazer essas percepções. Mas eu tenho muitos ex-alunos, muitos egressos que são, né, que fazem esse trabalho e que são responsáveis, são sérios. Que bom. E eu fico feliz de vê-los no caminho sério, comprometido, cuidado. Fazendo toda essa rede de apoio. Do cuidado com a criança, exatamente, do cuidado com a criança. Em uma conversa anterior, nós falamos sobre isso, né? A meu ver, a criança, ela precisa ser cuidada, precisa ser protegida. Sim, não sem tem dúvida. outro jeito. Com relação à dificuldade no processo de aprendizagem, sobretudo a leitura e a cálculo. Nós temos várias situações, né, que a gente pode dizer, duas grandes. Entre elas, depois, a gente pode dizer como é que eu digo? Das proximidades ou daquilo que pode se ramificar. Mas nós temos as duas maiores que a gente mais discute e que, aparentemente, a família e a escola percebe. Na língua portuguesa, né, na língua materna, a gente tem a dislexia. E, na matemática, a gente tem a descalculia. São duas situações que podem representar as dificuldades de aprendizagem que as crianças estejam sentindo ou vivenciando, né? Na língua portuguesa, a descalculia, a criança ela não consegue, por exemplo, um exemplo bem simples para todo mundo entender, ela não consegue juntar as letras, porque ela olha para a escrita e ela não consegue ver a organização da escrita na sequência da formação das sílabas e das palavras. As letras ficam, entre aspas, voando. Entendi. Não tem Isso é na descalculia. Não, isso é na dislexia, na língua materna, exatamente. Sim. Então, ela tem essa dificuldade, né? E aí, o psicopedagogo, ele tem ferramentas para poder trabalhar, para ajudar a criança tanto a
a fazer essa intervenção, não é? Mas também tem uma coisa muito importante da psicopedagogia, que é a prevenção. Sim. Muito. E a descalculia na matemática é onde a criança ela não consegue, ela tem dificuldade de também movimentar o raciocínio lógico para as operações, desde as mais simples, não chega às mais complexas. E Às por que vezes isso, precisa de um professora? tempo maior. Normalmente... Eu pergunto até por uma experiência pessoal mesmo, porque eu vou dizer para a senhora, às vezes eu olhava assim e meu Deus, o que é isso? Que é isso daqui? Às vezes, né? Por isso que eu digo para vocês que elas têm essas ramificações. Às vezes, o diagnóstico, quando ele é feito de uma forma equivocada, o laudo seria a coisa mais importante do processo. Então, um diagnóstico muito fora do contexto, muito sala, muito escritório, muito Sim. clínica, às vezes ele é um pouco equivocado. E a escola, ou às vezes a família também, só olha o laudo e não olha para a criança ela é deixada de lado. E quando esse processo ele é feito de uma forma mais integrada, de uma forma mais humanista, ouvindo a família, ouvindo a escola, a gente percebe que a criança não tem essa descalculia ou não tem essa dislexia. Ela tem outros problemas Sim. que podem acarretar nisso. Mas tanto a descalculia quanto a dislexia, quando ela é de fato algo que realmente é, então a gente tem estratégias variadas, como a utilização dos jogos, das brincadeiras, da resolução de problemas, dos desafios, da produção escrita. E aí, quando a gente fala produção escrita, às vezes vocês podem pensar que a criança produziu um grande texto. Não. Para o dislexo, se ele conseguir produzir uma sílaba, uma palavra por vez, isso já é um sucesso. Sim. Isso já é algo que vai oportunizar essa criança a crescer nesse aprendizado, a crescer nesse processo. E se é na descalculia, que é a área da matemática, a criança conseguir produzir um registro de algo que ela esteja pensando, de um cálculo, isso já é também um sucesso. E, muitas vezes, quando esses problemas eles são maiores e são, de fato, de origem, né, de origem genética mesmo, ou seja, do corpo humano, são algumas questões dos neurônios que precisam do acompanhamento do neurologista junto com a escola. Só o psicopedagogo, ele não consegue. Existe então, a possibilidade da genética também, estabelecer essas limitações, né? Sim, é preciso entender, porque aí o psicopedagogo ele tem que saber até onde a mão dele alcança. Exato. E depois, o que é que ele não alcança, ele vai precisar da ajuda nesse exemplo que eu estou dando, do neurologista. Porque, às vezes, as dificuldades, elas vêm pela quebra de algumas sinapses no cérebro, e essa quebra dessas sinapses podem trazer um prejuízo. Às vezes, uma criança que tem um caminho mais fluido, mas, de repente, ela tem, por exemplo, um acidente, e alguma coisa dos seus neurônios são quebrados, né, entre aspas, quebrado aí no sentido figurado. Então, é preciso de um acompanhamento do neurologista, para o neurologista nos dizer e nos ajudar de como é que, nesta parte, nós podemos ajudar as crianças. Mas só o psicopedagogo ele não consegue. E só mais uma coisinha para fechar essa ideia, às vezes também, essas situações de dificuldades, elas não são de nenhuma forma cognitivas. Elas são emocionais. Emocionais? Sim, elas são emocionais. Que eu quero dizer para você, uma das ramificações da matemática, por exemplo, que é o que a gente chama de psicodescalculia. A psicodescalculia é uma criança que acredita, ou a família, ou a escola, que acredita que a criança tem uma dificuldade X e, na verdade, ela não tem a dificuldade X. Ela tem, às vezes, entre aspas, algum bloqueio. Ela tem, entre aspas, algum trauma. Entre aspas, alguma situação emocional que precisa ser tratada. E quando trata dessa parte, fala, olha, eu venci a dificuldade. É interessante isso mesmo. A questão emocional na fala mesmo, né? A gente tem adolescentes que se cortam, né? Se automutilam. Se automutilam. E as pessoas não compreendem que ali existe uma angústia de tal ordem que ela não consegue simbolizar na fala e ela tem que partir para o ato, porque senão ela não vive. Fica ela insuportável. Ela chega numa situação, inclusive, de mais extremo, né? Exato. E aí, para esse ato não ir em direção ao outro, ela faz nela mesma. né? Aí se corta, se fura
ponta de cigarro. E aí, por isso, é importante a prevenção. Eu acredito muito também na prevenção, na psicanálise, de acompanhar esses processos de significação, de simbolização, de elaboração das crianças, para que eles cresçam também capazes de fazer isso. Exato. No mundo das emoções, né? A gente sabe que na formação continuada dos professores, estou falando em específico da pedagogia, que muitos caminhos cada um pode escolher para a sua formação continuada, sem sombra de dúvida. Claro, cada um é livre para poder fazer a sua escolha. Mas quando os meus estudantes, né, eles me perguntam, professora, o que você acha, de qual pós-graduação você acha que eu posso fazer? A lato sensu, no primeiro momento. E claro que eles seguem mestrado e doutorado, é óbvio. Né? Mas qual que você acha que a gente pode fazer nesse momento que pode ajudar? Eu falo para eles assim, olha, eu sou psicopedagogo, então eu indico a psicopedagogia. Sim. Claro, porque claro. ela me ajuda. Ela não me ajuda só com o trato com as crianças. Ela me ajuda no trato com os adolescentes e com os adultos dentro de sala de aula também. Com os adultos. Então, ela me dá muitas ferramentas para esse trabalho com os adultos em sala de aula. E é claro que a infância é o olhar mais apurado, mais acurado, mais cuidadoso, mais caro, porque é lá na infância que a criança ela ainda não tem como se defender. Então, quem tem que defender ele, quem tem que cuidar dela, são os adultos que estão ao redor dela. Né? E se o psicopedagogo ele tem essa formação que traga esse olhar e com as várias ferramentas que nós podemos ter junto com a psicopedagogia e outras áreas do conhecimento, é óbvio que a criança ela vai ter uma possibilidade maior de chegar até a adolescência e vivenciar só as coisas da adolescência. Só as coisas da adolescência, exatamente. Que já é uma... Bastante. Que já é bastante coisa, né? Eu costumo dizer que ali entre a infância e a adolescência existe talvez o maior desafio que o sujeito ele enfrenta, né? Que são os lutos da infância. Ah, né? Demais. Não é fácil, né? Não é fácil. Não é por fácil. Isso, perder essa infância para esse adolescente, às vezes ele demora um pouco para poder olhar, né? E, de repente, esse adolescente ouve o pai falando, você já está grande, você já pode cuidar do seu irmão caçula. Sim. Mas, na verdade, esse adolescente está querendo ser o irmão caçula. E aí? E aí, como é que está a sala de aula hoje com esse pessoal que sai da adolescência e já são jovens adultos de 18 anos? Como que eles estão chegando na sala de aula da academia, professora? Eu não tenho... tem tempo que eu não recebo os jovens do primeiro período. Já tem um tempo significativo que eu tenho entrado na vida deles e eles na minha a partir do quarto período. Entendi. Né? Então, eu não posso dizer como que eles têm chegado no primeiro período. Os professores que trabalham com o primeiro período, com certeza, eles sabem melhor do que eu. Já tem tempo. Mas os que chegam para mim no quarto período têm chegado naquilo que lhes cabe e naquilo que me cabe, de continuar o processo de formação inicial deles. Então, eles chegam, a gente conversa, a gente trabalha muito e eu sempre digo para eles, principalmente com minhas turmas de quarto período, que o foco maior é a infância. Então, eu sempre digo, olha... Vocês já pensaram o que significa entrar dentro de uma sala de aula e receber 35 crianças, 30 crianças, cada uma de um jeito, cada uma de uma forma, e todos eles catarrentos? Ótimo. Mas foi ótimo. Catarrentos. São eles que agarram nas pernas da gente, Sim. Eles que chamam a gente para brincar, eles que nos trazem flores, desenhos, coisas lindas da infância. Sim. Então, como é que é olhar para isso? É preciso ter muito cuidado. É preciso ter muito carinho, é preciso ter tranquilidade consigo mesmo e tranquilidade com o que está fazendo. Para isso tem que estudar, gente. Tem que estudar muito, né? Muito. Tem que estudar. É isso hoje que eu fico assim, pensativo, sabe? Os profissionais com os quais gente, catarrenta é na brincadeira, viu? Fique tranquila, professor. Isso aqui nós somos orgânicos. Isso aqui não é não, Chicó? Bem orgânica, né? Orgânica. Essa coisa é importante, né? A preocupação de que aquilo ali é uma criança, por mais que tenha 11 anos e seja maior do que uma criança. É uma criança. E acho interessante, o Winnicott tem uma abordagem sobre
o amor, né? E aí ele volta para o ato infracional, né? Por que tantas crianças e adolescentes, né? Porque está ali entre 10. Hoje nós temos crianças e adolescentes. Por que o ato infracional muitas vezes está vinculado a crianças e adolescentes, esses pequenos atos infracionais? Porque uma vez que o sujeito, né, da nossa espécie, uma mulher, uma criança, conheceu o amor, né, e por inúmeras razões ele pode ter sido abandonado, os pais podem ter morrido e ninguém ter assumido, ele pode ter se tornado alguém que mora na rua ou no orfanato, onde não existe amor. Então, ele chama isso de deprivação, né? Quem conheceu o amor uma vez jamais abrirá mão do amor. E aí, o ato infracional é o grande pedido de socorro. Sim, exatamente. Dessas crianças, desses jovens que tipo assim, o amor. Olhem para mim que eu estou aqui. É. Mais ou menos nesse sentido. Exatamente. Né? Então, como que nós, sociedade, estamos dando conta e vamos continuar dando conta de lidar com isso? Até onde a gente consegue? Sim. Né? Lidar com isso. A senhora há quantos anos que lida cuidando de pessoas desde a infância? Tem certeza que você quer saber? Brincadeira. Agora, em agosto, eu faço 40 anos de profissão, de sala de aula e de gestão. Que nessa lida da profissão, né, entre a sala de aula e a gestão, é algo que forma a minha personalidade profissional, minha identidade profissional. A gestão, no caso, da departamento? Sim, na Unimontes e fora da Unimontes também, né? No meu município de origem, eu nasci em Pirapora, fui criada em Buritizeiro. Olha só! Esse povo vai gostar de ver a senhora, viu? Oi, meu povo e minha terra. Então, olha só. Não é lá como professora, diretora de escola, secretária municipal de educação. A senhora é secretária municipal de educação em Pirapora? Fui. Não, em Buritizeiro. Fui, exatamente. Então a senhora tem uma bagagem incrível. Não, tem experiência, né, da vida que traz pra gente. E aqui na universidade, em outras instituições que eu já trabalhei, como coordenadora de curso, chefe de departamento. Na Unimontes também fui proreitora adjunta de ensino. Sim. Hoje eu coordeno o curso de pós-graduação em educação, o PPGE, que é o nosso programa de pós-graduação stricto sensu. Né? Na Unimontes, nós temos um mestrado em educação e eu coordeno esse mestrado nesse momento. Interessante. Nesse tempo todo eu só vejo muito ânimo, né? Nunca houve um momento de desesperança? Isso não... Não, a não ser que minha desesperança, às vezes, ela atue em mim de uma forma onde eu trabalhe mais. Só se for. Mas para olhar para minha profissão e falar, pronto, chegou, não quero mais, isso não dá certo, não gosto disso, isso acabou. Não. Ainda não. Fico feliz em ouvir isso da senhora. 40 anos, porque isso é cuidar. Cuidar de gente. É cuidar de mim mesmo, em primeiro lugar. Sim. E cuidar daqueles que estão ao meu redor e daqueles que eu formo como professora formadora para chegar até aqueles que né, é a ponta do nosso trabalho. Se a gente não cuida da gente, não adianta, porque não há outro tipo de cuidado. Não, Mas não 40 anos de cuidado, eu acho assim, sem momento de desesperar, sem momento de... tem momento de luta e de briga, não, de luta e briga, sim. Muita luta e muita briga. Mas sem desesperar, mas no bom né? sentido. Sim, no bom sentido e por uma causa. Sem perder a ternura. E por uma causa. Exato. Exatamente. Eu acho fantástico, viu? Não desesperar e não perder a ternura nesses momentos, né? Nós vamos chegando ao fim. Se a senhora quiser deixar uma mensagem para o nosso público, fica à vontade, a fala é da senhora. Com certeza. Bom, o que eu deixo para vocês é o meu carinho também. E a oportunidade de vocês ouvirem, de vocês observarem, né, o que eu trago para vocês. E se algo do que eu trouxe ajudar e servir, eu fico ainda mais feliz. E agradeço você pela oportunidade desse bate-papo, dessa conversa. Eu creio que, como você mesmo disse, bate-papo orgânico, ele é mais livre e a gente tem condição de se dar mais e não fica tão fechado, tão enraizado ou tão engavetado em algo que possa não tanto ajudar. Isso, não é entrevista, né? Não é o William Bonner aqui, Jornal Não, Nacional. nem eu quero ser. Não quero de jeito nenhum. Eu agradeço muito a senhora, professora doutora Franceli, tá? Meu carinho
assim, meu abraço por ter doado do seu tempo, doado do seu conhecimento, né? Sem nenhuma remuneração. Realmente fica o nosso afeto aqui. E a casa da senhora, espero que volte. Se precisar voltar a qualquer momento, estamos de portas abertas. E nós temos um projeto que, junto com a próxima convidada, a Shiri, nós vamos orquestrar, e assim que tiver tudo afiado, a gente disponibiliza para o público as nossas ideias, né? Muito Fico obrigado. agradecida. Eu que agradeço muito. Tá certo. E você que esteve conosco, que estará conosco, né? Eu agradeço a sua presença. E de maneira muito livre, a única oferta que eu peço a você é que, se esse episódio pode ajudar alguém, se esse episódio pode enriquecer a vida de alguém, compartilhe com essa pessoa esse episódio. Solution Hunters, o Despertar, é um podcast de caráter filantrópico e, por isso, nós não temos patrocinadores, mas você pode patrocinar essa conversa na vida de alguém que, por um acaso, não conhece, e pode ajudar essa pessoa, né, a enfrentar a vida, a viver melhor com isso. Nós ficamos por aqui e, na próxima segunda-feira, adolescência. E nós vamos subir na escadinha até chegar ao nosso evento, né, professora? Exatamente. Muito obrigada. Muita paz, gente.